Olá, quinto ano, tudo bem? Bom, essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre multiplicação e divisão, ok? Então, bora lá. Multiplicação, gente, o que é multiplicação? Multiplicação é uma das 4 operações básicas da aritmética. Então, a multiplicação, ela é uma soma de várias parcelas de um mesmo número até a gente encontrar um produto. Ó, consiste em uma adição sucessiva do mesmo número. Então, ó, 2 mais 2 mais 2 mais 2 é igual a 4 vezes o 2. Aqui como está no exemplo, ó. Se a gente for somar toda a vida o mesmo número, vai demorar mais. A multiplicação veio para facilitar a nossa vida, né? E a partir da tabuada, a gente consegue fazer qualquer multiplicação de forma mais rápida. Observe o problema e a sua resolução. Aqui a gente vai ver o problema e no outro slide a gente vai ver a resolução dele. Vamos lá. Maurício trabalha como guia de um parque turístico brasileiro. Nas visitas guiadas por ele, as turmas são compostas por 14 pessoas. No último ano, ele realizou 142 visitas guiadas. Quantas pessoas foram guiadas por Maurício nesse último ano? Ou seja, ele fez 142, ele guiou 142 vezes 14 pessoas, né? Então, nós vamos fazer 142 vezes 14, ou 14 vezes 142. Primeiro, nós calculamos o 4. Nesse caso aqui, a gente está calculando, multiplicando por dezena, tá? Quando a gente multiplica por unidade, é só a gente multiplicar esse por esse, esse por esse, esse por esse, né? Somente. Nesse caso aqui, a gente está trabalhando com multiplicação por dezena, por dois números no outro fator, na segunda parcela, no segundo fator. Então, o que a gente precisa fazer primeiro? Primeiro a gente vai multiplicar as unidades. Então, a gente vai multiplicar 4 por 2, 4 por 4, 4 por 1. Então, vamos lá. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16. E vai 1. Aqui, vocês podem ver o vai 1. 4 vezes 1, 4 com 1, que foi 5. Então, 4 vezes 142, 568. Até aí tudo bem. Agora, nós vamos multiplicar a dezena, que é esse 1zinho aqui, que equivale a 10. Primeiro de tudo, como ele é uma dezena, a gente vai colocar o 0 aqui debaixo do 8. Ó, vamos colocar o 0 debaixo do 8, ok? E vamos multiplicar agora. 1 vezes 2, 1 vezes 4, 1 vezes 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos somar esses dois valores para a gente encontrar o resultado. O resultado é 1988. Então, ele guiou 1988 pessoas no turismo que ele faz, né? Nos passeios turísticos. Então, bem simples, gente. Primeiro a gente multiplica as unidades, depois multiplicamos as dezenas. Se tiver centena, aí a gente vai somar mais uma parcela aqui, de centena. Quando for centena, nós vamos colocar 2 zeros aqui. Por quê? Porque 100 tem 2 zeros, ok? Propriedades da multiplicação. Assim como a adição, a multiplicação também tem algumas propriedades. São parecidas com a da adição, só que tem uma diferença. Vamos lá. Propriedade comutativa. A propriedade comutativa, ela é aquela que garante que não importa a ordem que eu coloque o número, o resultado sempre vai ser o mesmo. Ó, garante que em uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu posso fazer 3 vezes 9 ou 9 vezes 3. O resultado sempre vai ser 27. Elemento neutro da multiplicação. Na adição, nós também temos o elemento neutro. No caso da adição, o elemento neutro é o zero. Por que o elemento neutro é o zero? Porque qualquer número somado a zero é ele mesmo. Na multiplicação, o elemento neutro é o 1. Porque qualquer número vezes 1 é igual a ele mesmo. Olha aqui, ó. 1 vezes 2, 2. 10 vezes 1, 10.
e assim por diante. 3.455.930 vezes 1, 3.400, enfim, que eu já esqueci o número, tá? E também a propriedade associativa de multiplicação. Não tem problema se a gente primeiro multiplicar quando for 3 fatores. Não tem problema da gente multiplicar esse aqui primeiro para depois multiplicar o 7. Ou fazer o inverso, multiplicar 5 vezes 7 para depois multiplicar por 3. Então, essa associação a gente pode fazer dessas duas formas, não tem problema, ok? Divisão, gente. A divisão já é um calinho no pé de algumas pessoas, né? Já é um pouquinho mais chatinha, mas a divisão, gente, ela é o inverso da multiplicação. Então, se a gente sabe a multiplicação bem, a gente vai saber a divisão bem também, né? Uma coisa muito importante é saber a tabuada. Se não sabe de cor, vocês têm que saber, vocês têm que fazer a tabuada, porque aí vai facilitar muito a nossa vida e a vida de vocês. Vamos lá. A divisão é a operação matemática utilizada para descobrir como separar uma quantidade em partes, ou seja, fracionar. Geralmente, o símbolo utilizado nessa operação, mas também podemos encontrar o símbolo utilizado é o 2 pontinhos, né? Porque aqui saiu faltando. Mas a gente também pode encontrar esse símbolo aqui e esse aqui. Os dois indicam divisão, que são utilizados também como símbolos para divisão. Então aqui, ó, por exemplo, podemos indicar uma divisão simples da seguinte forma. 31 dividido, no caso aqui, né, que ficou faltando, desconsidera esse primeiro. 4 dividido por 2, 5 dividido por 5, 1. Os nomes dos termos de uma divisão são dividendo, dividor, quociente e resto. Isso é importante saber para na hora da gente estar estudando, vocês lembrarem quem é quem. Então, ó, dividendo é quem está sendo dividido, quem vai ser dividido. Divisor é por quanto eu estou dividindo. Quociente é o meu resultado. E o resto, é o que sobra. O resto, ele pode ser 0, como ele pode ser qualquer outro número menor que o divisor, tá? No caso aqui, só seria possível um resto 1. Porque qualquer número acima de 1 dá para dividir por 2, certo? Então, nesse caso aqui, nós temos uma divisão exata, que é quando nós temos resto 0. Aqui eu peguei do livro de vocês um problema para a gente poder fazer essa divisão. Repara aqui que essa divisão é por dezena também, tá? Por 28. Vou dar uma dica. Façam a tabuada do 28 se tem muita dificuldade. Como assim a tabuada do 28? 28 vezes 1, 28 vezes 2, 28 vezes 3, vezes 4, vezes 5. E aí vocês vão fazer uma tabuada do 28, que é o meu divisor. E isso vai de acordo com o divisor que vocês tiverem, tá? Então, vocês vão fazer a tabuada do divisor. Aí a gente observa, o 5, é possível dividir por 28? Se eu tiver 5 balas, eu vou conseguir distribuir para 28 crianças? Não vou, vai rolar briga, né? Então, o que eu faço? Eu vou baixar o 56. 56 dividido por 28, tá? Fiz lá a minha tabuada do 28, fiz aqui 28 vezes 2, que é igual a 56. Logo, 56 dividido por 28 é igual a 2. Desconsidera esse zero aqui do livro, tá? Então, é igual a 2. Multiplico 2 vezes 28 para ver se tem resto. 56 menos 56, 0. Até aí tudo bem? Beleza. Vou abaixar o meu número 8. Vou trazer ele aqui para baixo. 8, dá para eu dividir por 28? Não dá. Se eu tiver 8 maçãs para 28 pessoas, eu não consigo. Então, já que não é possível dividir esse número, eu vou colocar o 0 aqui, tá? Coloco o 0 aqui. E aí eu vou baixar o 4. Ele virou 84, né? Vou na minha tabuada que eu fiz do 28 e descobri que 28 vezes 3 é igual a 84.
Logo, 84 dividido por 28 é igual a 3. E aí, coloco o meu 3 aqui, tá? Então, ficou 203. Multiplico 3 por 28, 84, menos 84. O resto é zero. Não tem mais nenhum número para eu baixar, então resto zero. Certo? Então, processo. Aqui eles colocaram esse zero porque 5 não dá para dividir por 28. Então, eles botaram o zero aqui. A mesma coisa que aconteceu aqui com 8, tá? Mas não é necessário fazer isso sempre. Se você viu que o primeiro número não dá para dividir pelo divisor, você já pode baixar os dois primeiros. Se o número daqui for menor que o divisor, não é possível dividir. Então, vocês vão baixar os dois primeiros. Se os dois primeiros não forem possíveis dividir pelo divisor, vocês vão baixar os três primeiros números. E assim por diante. Depende da conta, tá? E aí vocês vão fazendo a divisão da forma que vocês aprenderam, ok? Então, a divisão é um processo. Lembrando sempre, temos que saber a tabuada para poder fazer a divisão. A divisão é o inverso da multiplicação. Quando encontrarem esse tipo de caso aqui, que não é um número da tabuada comum que a gente usa, do 1 ao 10, quando for um número acima de 10, faz a tabuada do divisor, que vocês vão conseguir tirar de letra a divisão, tá? Mais exemplos nós vamos ter durante as nossas aulas. Espero que vocês tenham entendido. Eu vou passar para vocês as páginas de acordo com os dias para vocês fazerem e a gente se encontra na nossa aula presencial. Um beijo, até logo!